Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série, a qual iniciamos há 6 meses atrás. Desde então, Deus ele tem falado conosco e nos ensinado e falado grandiosamente. E essas 3 mensagens, a qual iniciamos, ministramos e finalizamos, estávamos tentando e programando a falar de outro assunto, mas Deus ele veio e mudou o contexto e a mensagem, a qual ministramos essas 3 mensagens: Elias, Eliseu e os ossos de Eliseu, qual iríamos falar sobre o pecado de Acã. E Deus nos direcionou a outro direcionamento para falar sobre Elias e Eliseu. E mais uma vez estávamos nos programando a falar sobre o que Jesus ele vem falando, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E mais uma vez Deus ele vem mudando todo o nosso cronograma e todo o nosso planejamento para ministrarmos aqui no canal. E graças a Deus que estamos na direção dele. E como eu falei em alguns vídeos atrás, tudo é para a honra e glória dele. Estamos sempre nos rendendo à vontade dele. Ele está na direção. Mesmo que eu tenha isso aqui, o esboço, é ele que está na direção. Queremos ouvir isso aqui, a palavra. É isso aqui que nos traz vida e vida em abundância e libertação também. É através dele que encontramos salvação. Mesmo que nos programemos a falar alguma coisa, ele vem e direciona o que ele realmente quer falar aos nossos corações. Foi o que aconteceu nessas 3 mensagens, a qual iríamos falar sobre o pecado de Acã. Ele direcionou para falar de Elias e Eliseu. E mais uma vez ele vem nos dando outro direcionamento. Pois quero te convidar, a você que está acompanhando, a fechar os seus olhos, pois iremos fazer uma breve oração. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença mais uma vez para te agradecer, pois tu és Deus. Fala aos nossos corações, pois queremos ouvir a tua voz, não vozes humanas, nem palavras humanas, pois tu és Deus soberano aqui nesse lugar e sobre o canal Leandro Costa Oficial. Nos rendemos e nos renderemos sempre à tua vontade. Muito obrigado por tudo a qual você tem feito em nosso favor. Em nome de Jesus, toma o lugar, é teu, toma o seu lugar de destaque, porque tu és a pessoa mais importante. Em nome de Jesus, amém e amém. Estávamos nos programando em falar outra palavra, mas Deus ele é soberano sobre o canal e sobre as nossas vidas, nos direcionando a um outro caminho, a outra palavra, a qual eu quero te convidar, você que tem uma Bíblia, que possa estar abrindo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Iríamos falar sobre o que Jesus ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Iríamos abordar o que realmente é o significado dessas palavras: caminho, verdade e a vida. Mas Deus ele nessa manhã nos direcionou a esse texto. Eu te convido a abrir a Bíblia em cada referência a qual estaremos citando aqui, para você verificar a autenticidade dessa palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo
7. A palavra de Deus vai falar assim: porque andamos por fé e não por vista. O tema da nossa palavra é andamos por fé. Em alguns vídeos atrás falamos sobre 2 tipos de fé: a fé comum, a qual todos nós temos, e a fé sobrenatural. Hebreus 11, versículo 1, vai falar assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Fé sobrenatural. Paulo assevera que o Espírito é a pessoa real, não o corpo. O corpo representado pela palavra grega skene, tabernáculo ou tenda aqui, mesmo que o corpo terreno, casa, esse corpo aqui, se desfizer, o Senhor prometeu que haverá um edifício de Deus. Essa é uma descrição da morte do corpo, mas um encorajamento para o cristão ao enfrentar a morte. O vocábulo grego traduzido como edifício é oikodome, que estará aparecendo na tela, que se refere ao processo de edificar alguma coisa. Deus está edificando uma nova casa para o espírito do cristão, que será desligado do corpo no momento da morte. E isso indica que Deus criará alguma coisa completamente nova. A seguir, Paulo usa a palavra oikia, será aparecendo na tela, morada, que se refere à finalização do corpo terreno. Há 2 qualidades deste novo corpo que devem ser compreendidas. Em primeiro lugar, ele será similar ao corpo atual e identificável, mas não idêntico, porque será produzido por Deus. O termo traduzido como não feito por mãos é acheiropoitos, estará aparecendo na tela. É o mesmo vocábulo que o Senhor usou em Marcos, capítulo 14, versículo 58. Nós ouvimos-lhes dizer: eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. Aqui em Marcos, Jesus ele está falando do corpo, assim como o profeta que desobedeceu a ordenança de Deus, Jonas, passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Era necessário que Jesus passasse 3 dias no ventre da terra. Agora ele vai falar: eu vou derrubar e vou reconstruir o templo não construído por mãos humanas. Ele está fazendo menção ao corpo. Quando falamos de fé, como a palavra mesmo diz, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Muitas das vezes, eu não sei nem porque eu estou falando isso, muitas das vezes a gente, em meio a situações, não vemos nada acontecendo, mas a gente tem essa confiança que Deus ele vai agir, ele vai prover. Porque o povo de Israel, quando eles estavam no Egito, eles tinham uma promessa. Eles criam que Deus ia libertá-los da escravidão, mas eles nada viam acontecer. E quando aconteceu, eles só glorificavam a Deus. Até chegar ao primeiro obstáculo. Qual foi o primeiro obstáculo? O Mar Vermelho.
até ir contra o homem de Deus que estava na frente de Moisés. Eles começaram a criticar e falar: por acaso você nos tirou do Egito para morrer aqui? O Egito não teria covas para nos enterrar? Nos trouxe para morrer aqui no deserto? E Deus ele vai operar algo sobrenatural. Moisés ele vai clamar. E qual é a resposta de Deus? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. A fé no sobrenatural. Muitas das vezes em nosso cotidiano não vemos nada acontecer. Como aquele povo mexendo em chama vermelho. Não viram escapatória. Mas Deus ele abriu um mar para o povo passar. É isso que Deus ele vem fazer em momentos de dificuldades. Ele abre um caminho no meio da dificuldade. Quando falou sobre destruir o templo, que foram feitas pelas mãos dos homens, e em 3 dias edificar outro, não feito pelo homem. Cristo falava do seu corpo. Após a ressurreição, embora no seu nascimento o seu próprio corpo fosse nascido de mulher. Gálatas 4, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça tendes caído. Na ressurreição, nenhum ser humano esteve envolvido. O corpo humano do cristão terá o mesmo resultado. Na primeira vez, quando se nasce neste mundo, o corpo é produzido fisicamente, contudo, na ressurreição dos justos por Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17. Dizemos-vos, por isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus os converterá em corpos novos glorificados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 57. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando a palavra fala, nem todos dormiremos, porque todos aqueles que partem para a eternidade com Cristo, em Deus, eles estão dormindo no Senhor. Quando Jesus ele vai ao encontro de Lázaro, ele vai falar que Lázaro ele não está morto, mas ele está dormindo. Ele vai fazer a alusão da morte como se fosse um sono profundo. Quando Cristo ele voltar, esses que estão dormindo vão ressuscitar, vão primeiro e logo após nós em seguida, no momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortabilidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vemos aqui uma promessa
e uma fé que podemos ter que nem todos nós iremos dormir, mas aqueles que permanecerem vivos serão transformados em um corpo glorificado e incorruptível. Mas a Bíblia nos deixa bem explicado que os que estão dormindo vão primeiro e logo após nós subiremos para encontrar eles nos ares com o Senhor. Quantas pessoas que tiveram essa fé e Deus ele chamou e eles estão no momento dormindo e os seus familiares estão nessa fé de ser arrebatados. E a palavra ela nos deixa bem confortados que quando a última trombeta soar, vai ser num piscar de olhos. Eles vão ressuscitar primeiro e nós encontraremos eles nos ares com o Senhor. Quantos servos de Deus estão dormindo, estão esperando esse momento? E nós que estamos vivos, temos que lutar por nossa salvação. Devemos estar nos preparando dia após dia para esse momento. A segunda qualidade deste novo corpo é que ele será eterno. Tradução do grego, aionios. Vemos que esse corpo aqui, ele é corrupto, ele não é eterno, ele vai se desfazer. Deus ele nos dá essa certeza que ele nos dará um corpo glorificado, um corpo que é eterno. Romanos 16, versículo 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Este conceito de eternidade concentra-se no que caracteriza o próprio Deus. A vida é dada aos cristãos na salvação e a promessa da vida eterna. João 3, versículo 15. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É em Cristo que encontramos a vida eterna. É em Cristo que encontramos palavras de vida eterna. É em Cristo que alcançamos a misericórdia, um favor imerecido de Deus. É em Cristo que encontramos salvação, indicando não somente um período de tempo, mas também a qualidade da vida. Esta vida nunca poderá ser perdida ou removida, desde que a pessoa aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Palavra aionios, todavia, está relacionada com o tempo, pelo uso da forma aion. Marcos, capítulo 11, versículo 14. Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. 2 João 2. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Era ou geração, devemos considerar o seu uso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas.
voltamos àquilo que falamos no início da mensagem. Muitas das vezes passamos por dificuldades e não temos aquela certeza do que irá acontecer. O que o texto fala, que não devemos estar prestando atenção naquilo que se vê, é temporal, se acaba, mas devemos estar nos atentando àquelas coisas que são eternas, que são o quê? São as promessas de Deus, porque muitas das vezes nos encontramos em dificuldades e que a palavra fala que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Mas somos humanos e nos preocupamos com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, com o que vai, de fato, atribuir algumas responsabilidades que muitas das vezes deixamos de cumprir. Aí a palavra fala, não devemos nos preocupar, devemos estar lançando as nossas ansiedades nas mãos dele, mas nós somos seres humanos. E muitas das vezes a gente ficamos preocupados, olhamos assim para os lados, não vemos essa certeza do porvir nas coisas temporais, que são as coisas visíveis e palpáveis, e muitas das vezes nos desesperamos. Assim como os discípulos estavam no barco, e eles estavam atravessando o lago, que é chamado o Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, a qual eles estavam de um lado para o outro. Na metade do lago houve uma grande tempestade, eles vão se desesperar, eles vão ver a ruína, eles vão ver o que? As ondas vindo e tentando afundar o barco. Sabemos que a tempestade em alto mar, ela pode provocar ondas acima de 6, 7, 8 metros. E no meio do oceano, a profundidade é imensa para um ser humano sobreviver. Isso sem falar nas ondas que podem vir e submergir e afogar. Eles estavam no meio desse lago e essas ondas adversas e ventos adversos estavam contra eles. Eles temeram. Mas qual o ser humano que não vai temer? Qual o ser humano que não vai ficar com medo e vai ter o temor de morrer afogado? Aí eles olham. Adiante, quem é que está vindo em meio à tempestade? O próprio Cristo. Olha só, eu não sei nem por que estou falando isso. Olha só a reação dos discípulos. Olha lá, vou falar o quê? Olha lá vem um fantasma. Aí eles vão ficar aterrorizados. Aí Jesus ele vai falar que não é um fantasma, é ele. Um único discípulo. Quero te pedir, editor, a colocar o nome desse discípulo. Se eu não estiver enganado, me chame para ir com o Senhor. Ele vai chamar, ele vai o que? Pisar sobre as águas. No momento que ele está com os olhos fixos em Cristo, ele vai andar. No momento que ele vai sentir o vento e olhar para as ondas, ele vai afundar. Ele parou de olhar para as coisas eternas, que é o que? Cristo, para olhar para as temporais, que são perecíveis, e vai afundar. É isso que acontece conosco muitas das vezes. Onde há um contraste entre as coisas que se veem, são temporais. A aflição que os coríntios estavam enfrentando, então, é o peso eterno da glória muito excelente. Qual é essa glória? Jesus, a graça. Portanto, aionios significa que aquilo que não é temporal não pode ser perdido nem destruído. Paulo diz que a localização dessa vida futura será nos céus.
1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Ele reconheceu que este lugar está situado onde Deus está, e onde o cristão encontrará o seu descanso derradeiro e eterno. Todos aqueles que estão dormindo no Senhor estão descansando no seio de Abraão. E a própria palavra fala que eles nada sabem o que acontece na terra dos viventes. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 17 e 18. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Eles quem? Os que estão dormindo no Senhor vão ressuscitar primeiro e vão subir logo após nós, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, que é o corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despedidos, mas revestidos pela vida. Que a vida encontramos através de quem? Jesus. Ele é a vida. Ele é autor da vida. Ele emana toda a vida. Somente nele encontramos vida eterna. É isso que iremos ver na próxima mensagem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a nossa confiança. Cristo. Que possamos fazer isso aqui, segurar nas mãos dele. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Espero que Deus tenha falado com cada um de nós. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.